Então, internet caiu. Vou seguir aqui. Deixa o Instagram avisar o pessoal que eu tô voltando. Finalzinho do vídeo passado, eu tava só retomando aqui o raciocínio para o vídeo ter uma continuidade. Eu tava indo pro livro de Atos, tá bom? Israel tá aqui comigo, me ajuda aí a chamar o povo que tava já, se tu lembrar. Vamos dar continuidade aqui. Tava lá no livro de Atos, tá? Descrevendo mais ou menos o contexto em que Paulo escreveu sobre as peças dessa armadura. A gente vai começar a detalhar para você as peças dessa armadura que tem que ser usada no confronto espiritual. Atos 28, versículo 16. Aqui o autor de Atos, que é Lucas... Deixa eu só esperar um pouquinho para avisar o povo aqui que a gente está de volta. Espera aí. Deixa eu achar quem estava aqui comigo, para a gente estar notificando de que eu voltei. Vamos enviando aqui a live, a notificação de que eu estou ao vivo, para a gente dar prosseguimento. Pronto, a galera tá voltando aqui. Obrigado por vocês terem voltado, gente. A gente estava aqui no meio da transmissão, né? A internet caiu. Obrigado. Vamos dar prosseguimento, então. Atos 28, 16. Eu ia contar um momento onde eu acredito que Paulo se inspirou para detalhar agora peça por peça dessa armadura, tá bom? Como eu disse, Paulo passou boa parte da sua vida ministerial preso, e se ele não tivesse preso, talvez ele nunca teria escrito. E Lucas era discípulo dele, por isso ele escreve Atos em primeira pessoa do plural. Olha aqui, Atos 28, 16. Quando chegamos a Roma, chegamos quem? Lucas e Paulo, tá? E outros irmãos. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria. Então aqui é uma prisão domiciliar, tá? Ele ainda é um prisioneiro, ele ainda está, né, sob as algemas, mas ele tem o direito aí de morar numa residência. Morar por conta própria, porém sob a vigilância e guarda de um soldado, ok? Possivelmente aí, nessa experiência de estar sob a guarda de um soldado romano, que Paulo teria aí se inspirado, porque é mais ou menos o contexto onde ele escreveu a carta aos Efésios, nesse revestimento de uma armadura, de uma identidade aí, onde você tem que estar revestido em Deus. Eu vou detalhar um pouquinho mais sobre isso. Mas apesar de preso, por algumas vezes Paulo dizia que ele estava preso por fora, mas ele era livre por dentro, né? E o evangelho de Deus continuava livre. Atos 28, versículo 30 e 31 é lindo, ó. Por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado. Recebia todos quantos o procuravam. E assim acaba o livro de Atos, tá? Pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem o mínimo impedimento. Então, por mais que você esteja enfrentando uma batalha espiritual, nada que Satanás plante é capaz de impedir a liberdade do Evangelho. O Evangelho continuará sendo pregado com toda a liberdade, mesmo que o pregador esteja em cadeias, mesmo que sejam impostas a nós sanções, né? O Evangelho continuará sendo pregado com liberdade. E é isso que Paulo começa a detalhar, porque você precisa estar entendendo que a sua batalha é no nível do Espírito. Vamos lá? Efésios 6, 14. Estejam firmes, trazendo em volta. Então essa firmeza, ela vem do cinturão, tá? O cinturão desse soldado aí que usava a armadura, esse cinturão era a base da armadura. Todas as peças, não é como o cinto da nossa calça, não. Esse cinto era o que sustentava toda a armadura. Era onde tudo se encaixava. Ele vai dizer, olha, o cinto é a verdade. É a verdade que é a base. É sobre a verdade que tudo se encaixa. Não adianta você viver uma mentira. É a verdade da palavra, é a verdade do Evangelho. Você tem que trazer em volta de você, circula você, a verdade. E veste a couraça da justiça. Justiça remete ao quê? Às boas obras. Né? A couraça, quando aquele batalhão vinha, dizem que havia um brilho do sol que batia sobre a couraça, que cobria o peito, né?
que batia sobre aquela couraça e quase que cegava os inimigos, aquele brilho da justiça. As nossas boas obras precisam brilhar, precisa haver um destaque no mundo. Ele está falando, olha, você precisa, para resistir no dia mal, sem retroceder, para que você possa pregar com liberdade, estar firme, você precisa colocar como em volta de você a verdade e sobre o seu peito a justiça. 15. Calçando os pés com a proteção ou com a preparação do evangelho da paz. Então, as sandálias que o soldado usava, ele vai dizer, olha, você precisa calçar os pés. Os seus pés são aqueles que anunciam a boa notícia do evangelho. Então, a gente viu que a primeira peça da armadura é o cinto da verdade, a segunda peça é a couraça da justiça, a terceira peça é a sandália do evangelho da paz. Depois vem a quarta peça, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas, os dardos inflamados do maligno. Por quê? A tática de guerra da época, né? O escudo bloqueava os ataques de flechas. Né? A flecha era uma forma de arma onde o guerreiro não precisava vir até você. Ele podia disparar de longe. Então, para comparar as intenções, os ataques do maligno que atira de longe contra nós, ele vai usar a palavra setas ou dardos inflamados. Uma das estratégias também era colocar fogo naquela flecha. Então as flechas às vezes elas vinham para incendiar castelos, para incendiar fortalezas. E era uma tática de guerra também que esse escudo fosse embebedado, né, colocado na água, era um escudo de madeira ou de tipo de couro que podia absorver, né, não necessariamente de metal, mas ele podia absorver a água. Então, o escudo daquele tempo era um escudo preparado para que quando a seta inflamada, para quando aquela flecha pegando fogo batesse, ele não apenas bloqueasse a seta, mas ele também neutralizasse o fogo. Olha que incrível que Paulo está olhando na armadura de um soldado e dizendo, olha, o escudo da fé, essa quarta peça é a sua fé. A sua fé é capaz de trazer proteção para a sua vida. A sua fé é capaz de neutralizar qualquer seta inflamada do maligno contra você. 17. Usai, quinta peça, né? Igualmente o capacete da salvação. Isso aqui eu acho muito legal, porque a nossa cabeça é uma área onde o inimigo, né, na guerra é onde tenta se matar o guerreiro, né, cortando a cabeça, atingindo a cabeça. E também na guerra espiritual, na batalha espiritual, é a nossa mente que é um campo de batalha. Ele fala, olha, você precisa salvar os seus pensamentos. A salvação precisa ser o seu capacete. Proteja a sua cabeça, proteja os seus pensamentos, proteja de todo embate. Guarde os seus pensamentos e use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele vai especificar que arma é essa, né? Se o cinturão é a verdade, se a couraça é a justiça, se as sandálias são o evangelho da paz, se o escudo é a fé, se o capacete é a salvação, a espada é a palavra de Deus. E ele fala que é a espada que o Espírito usa, né? Nenhum soldado necessariamente estava o tempo todo andando com a espada apontada. A espada estava ali, guardada na bainha. Mas na hora certa, aquela palavra era usada, né? Aquela arma era usada para atacar, era uma arma de ataque. Que legal isso, né? Pensar que o que você está aprendendo da palavra de Deus na escola Antioquia, na igreja, na escola bíblica, na internet, nas lives que você assiste, se você está se abastecendo da palavra de Deus, não quer dizer que você vai memorizar tudo, tá? Certa vez uma pessoa falou isso para mim, será que eu consigo lembrar de tudo que eu estou estudando, tudo que eu estou aprendendo? Você não precisa ter boa memória. Você não precisa. Eu tenho uma boa memória, mas tem gente que não tem, e você não precisa ter uma boa memória. Você tem que ouvir as palavras de Deus no depósito do seu coração, no depósito do seu espírito. Deposita isso aí. Talvez quando termine a live alguém te pergunte sobre o que foi falado hoje. Talvez você não consiga dizer exatamente do jeitinho que você me ouviu. E não tem problema. Desde que você tenha ouvido com o coração, você não precisa memorizar cada coisa que foi falada. Você precisa guardar no depósito do seu coração. Receber no seu espírito. Falar, Senhor, eu deposito no meu interior. Porque não quer dizer que você vai saber dizer com a sua mente tudo. Mas esse texto diz aqui que a espada do Espírito é a palavra de Deus.
Ou seja, o Espírito armazena dentro de você. Mas na hora que você precisa, a palavra que você precisa vem. Não é assim? Quando você está passando uma situação, de repente o Espírito pega lá do depósito. Você nem lembra com quem você aprendeu aquela palavra. Você não lembra nem quem foi que te ensinou aquilo. Mas está lá no seu depósito. E ele vai tomar a palavra que está ali, depositada na bainha. E a palavra, a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Né? E ela é usada na hora certa. E quantas vezes eu passei por situações e de repente vinha uma palavra, porque é isso que o Senhor Jesus prometeu. Ele falou: o Espírito vos fará lembrar de tudo que eu disse. Mas para o Espírito te fazer lembrar, você tem que ter lido alguma vez. Né? Para você poder desembainhar a espada, ela tem que estar na cintura. Então, não adianta você achar que o Espírito vai te dar uma palavra que você nunca ouviu, que você nunca se expôs. Ela tem que estar armazenada, né? Ela tem que estar guardada dentro de você, no depósito do seu coração. E na hora da necessidade, ela vai ser usada. Amém? 18. Orai no Espírito. A gente pode gastar um tempo aí para falar sobre oração no Espírito, mas você precisa ter a prática de orar no Espírito. Em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim. Olha Paulo falando aqui. Ore para que eu não esteja mais na cadeia? Ore para que eu esteja solto? Ore para que tudo vá bem na minha vida? Não. Ore para que quando eu falar seja me concedido o poder da mensagem, a fim de que determinadamente possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador, preso em correntes. Orai para que permanecendo em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Que coisa linda! É uma pessoa que não está preocupada com a sua vida, está preocupado que a mensagem seja conhecida. Só isso. Que incrível, né? Meditar, por isso que eu não podia falar no finalzinho da live da semana passada. Tinha que ter uma live só para falar da armadura de Deus. Gente, a tradição cristã evangélica costumava dizer assim: vamos tomar a armadura de Deus. Eu participava de movimentos de oração e era costumeiro isso, a pessoa fazia a leitura de todo o texto, algumas pessoas até tinham decorado todo o texto da armadura de Deus. Isso é uma porção das Escrituras muito boa de decorar. Né? E eu conheço vários movimentos que fazem isso e sem problema, tá? Não estou dizendo que é errado, não. Aliás, não é errado decorar nenhuma porção das Escrituras. Salmo 23, a oração do Pai Nosso, o fruto do Espírito. Existem algumas sessões, né? 1 Coríntios 13, sobre o amor. Existem algumas sessões bíblicas do Novo Testamento, do apóstolo Paulo, que é muito bom você decorar. Né? Como eu falei, é a espada do Espírito, está lá armazenada. Só para esclarecer, tomar a armadura de Deus, a minha mãe está falando aqui. Deixa eu ler, comentário da mãe, a gente tem que ler. Eu oro todos os dias por você na hora que você vai trabalhar, para que o Senhor te guarde. Amém. Amém, bom ouvir isso. Glória a Deus. Sabe, mãe, eu estava compartilhando com a igreja aqui de São José como que é necessário, né? Os antigos tinham esse costume de orar pelos filhos, né? E eu compartilhei com os pais aqui na igreja, né? Eu falei: orem pelos seus filhos. Não apenas para guardar do mal, guardar do acidente, guardar do pecado. Orem pelos seus filhos. Porque os filhos estão sendo expostos a muitos ambientes de pecado, a muitas oportunidades, a muitas coisas. E eu estou saindo assim um pouquinho do assunto, mas para falar desse ambiente de oração e de proteção, né? Eu li o texto de Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5, que fala que Jó, e é uma coisa boa porque Deus defende Jó, né? Diante de Satanás. Deus fala: ó, esse cara é justo, o que ele faz é justo. Então Deus elogia Jó. Por qual prática? Sabe o que Jó fazia? Ele acordava antes de nascer o sol para interceder pelos seus filhos. E a preocupação dele era que, se meus filhos pecaram, eu possa sacrificar por eles. Nós, como pais, né, eu e o pastor Israel, a gente compartilhou isso, a gente acorda antes para ir buscar a provisão para os nossos filhos. Né? Eu acordo aqui, está escuro, para trabalhar. Né? A gente, como pai, entende a provisão que tem que dar aos filhos.
mas é muito além da provisão natural. A gente, como pai, a gente precisa dar uma provisão espiritual. Qual é a bagagem espiritual que eu estou deixando para a minha geração? Né? E Jó fazia isso. Ele ia buscar o Senhor. Eu comecei a fazer isso nominalmente, a falar o nome da Mariana, do Pedro, do Lucas, quando eu acordo. É poderoso, gente. Se acordar e interceder pelos seus filhos. Porque eles estão sendo expostos a muita coisa. Né? Estão sendo expostos a muita coisa nesse mundo. Então, Paulo está dizendo, olha, orem por mim. Ele pede para que a igreja ore por ele. Né? Então, orem pelos seus líderes. Orem por aqueles que cobrem a vida de vocês. Orem por aqueles que portam a palavra e levam até vocês. Orem por aqueles também que você cuida. Seus filhos, seus discípulos, as pessoas que você influencia. Orem por essas pessoas. E, como eu estava falando, né? A gente no meio cristão que eu cresci, a gente citava os textos da Escritura, citava a armadura de Deus, citava outros textos, e a gente falava assim, vamos tomar a armadura. E aí lia o texto sobre a armadura. Mas assim, só explicando, tomar a armadura de Deus não é ler o texto da armadura de Deus. Né? Na verdade, você tem que tomar a armadura de Deus uma vez na sua vida e nunca mais tirá-la. Nunca mais. Você não toma a armadura e depois tira a armadura. Você toma a armadura, se reveste de Deus e da força do seu poder e nunca mais, nunca mais retira essa armadura. Amém? Essa é a reflexão principal que eu queria deixar essa noite. Agora eu vou aqui continuar nas minhas lutas de pai e cuidar das minhas crianças. Deixar aqui a dica para vocês de leitura novamente, tá? Discipulado e Maturidade, esse livro aqui que eu lancei em 2018. Não tem mais do livro físico, tá? Talvez eu reedite, mas ainda não consegui. Eu estou colocando esse livro disponível no meu perfil no Instagram. Se você for lá, na minha bio, tem um link. Tá R$10, gente. Mas aí é o livro digital, para você ler no seu celular, no seu computador, tá? O livro impresso, ele acaba sendo mais caro justamente porque é impresso. Mas o digital tem o mesmo conteúdo, você vai ler por apenas R$10, tá? Se você quiser adquirir, vai lá no meu perfil e pode estar comprando aí o seu pela Amazon, tá bom? Vai liberar o acesso aí para você ler. O livro ele é seu e-book, seu livro digital. Tá bom? Obrigado por você ter ficado comigo nessa live. Estou encerrando por aqui. Orem pelos seus filhos, orem pelos seus líderes, pratiquem a oração, né? Se revistam de Cristo, se fortaleçam na força do poder de Deus. Fechando por aqui, gente, a live da Jornada Bíblica é toda segunda. Semana que vem eu volto para falar de Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses. Na sequência aí do Novo Testamento, a gente vai esgotar aí os 27 livros do Novo Testamento, tá? Então, segunda que vem, próxima live sobre Carta de Paulo aí, Filipenses. E quinta-feira agora tem uma live sobre Antioquia, onde eu vou estar com o pastor Galber. É bom que a gente mata a saudade, né, mãe? É uma ponte aqui, é uma comunicação, São José, Rio, Bahia, vários lugares aí do Brasil. Tá bom? Aparecida também tem gente que me assiste. Muito feliz de ter essa conexão aqui através da internet. Então, até quinta na live de Antioquia, até segunda aí para quem vai acompanhar a Jornada Bíblica. Beijo, boa noite!